Nessa aula nós vamos montar a catapulta, que nós já fizemos ela no módulo 18, né? Se você voltar lá no módulo 18, tem toda a parte da mecânica dela, da montagem, está tudo lá na aula 18. Nós vamos fazer a programação dela e adicionar um componente nela, que é um push button. É um botão de pressão. Esse botão de pressão, que é esse botãozinho aqui, ó, você vai pressionar, ele vai te dar um valor, você vai soltar, ele vai te dar um outro valor. Então nós vamos fazer a programação dele na catapulta. Primeira coisa que nós vamos fazer é conectar o botão à placa do Arduino. Tá? No botão, se você voltar lá no módulo de botão, você vai ver, nós temos aqui na parte de baixo um VCC, aqui em cima o GND e no meio tem o sinal. Nós vamos conectar esse botão numa porta digital do Arduino, então a saída vai ser 0 ou 1. Tá? Então vamos ver, quando eu pressiono o botão, se ele vai me devolver 0 ou 1. Esse é o primeiro teste que nós vamos fazer desses componentes agora para fazer essa catapulta funcionar. Quando eu pressionar o botão, ela executar várias ações ali ao mesmo tempo. Então, para conectar esse botão no Arduino, nós vamos conectar um fio aqui no VCC. Um no GND e outro no sinal. Tendo os 3 fios já conectados, eu vou conectá-los ao Arduino e vamos conectá-los aí na porta 11 do Arduino. Tá? Nós temos aqui, né, o sensor shield do Arduino. Lembrando que essa fileira, né, essa primeira fileira ela é negativo, a segunda fileira é positiva, a terceira é sinal. Aqui também vale essa definição. Então eu vou colocar aqui o negativo, negativo, positivo e sinal aqui na porta 11 do Arduino, né, no pino 11. E agora eu quero fazer um programa ali no MBlock para eu saber, quando eu pressionar o botão, o que esse botão está me devolvendo. Então vamos conectar. Vamos fazer a conexão aqui do Arduino ao computador. E depois nós vamos fazer aqui a conexão do MBlock com a placa do Arduino. Um detalhe importante é o seguinte: para fazer o programa, né, que eu quero enxergar, quero ver um número que quando eu pressionar o botão, o que o programa vai retornar para mim. Se vai ser 0, se vai ser 1. Para fazer isso, eu tenho que usar o modo Viver. No modo Viver, se você, né, já usou a sua placa Arduino aí no modo Viver antes, então não tem problema nenhum, vai funcionar legal, você não vai precisar fazer nada de diferente. Se não, ele vai pedir para você atualizar o firmware. Tá? Então eu vou fazer aqui, o meu já estava usando o modo Viver nessa placa, mas eu vou fazer aqui só para você ver como é que faz, né? Precisa lembrar como é que faz. Então você vem aqui em configurações e atualizar firmware. Só para lembrar, esse atualizar firmware é o que? Ele vai gravar um programa, né, do MBlock na placa do Arduino, que quando eu pressionar uma tecla no teclado aqui do computador, o Arduino vai entender que eu pressionei essa tecla, ou quando eu pressionar um botão lá no Arduino, o computador consegue me mostrar o que foi feito, né, que sinal que ele devolveu para mim ali. Isso aí, deixar claro que não são todos os componentes que fazem isso, tá? Alguns componentes você não consegue ter esse retorno na tela do computador nessa versão do MBlock. Mas vamos lá. Para poder fazer, para eu enxergar, né, conseguir enxergar ali o conteúdo do pino da porta, na porta 11 ali no caso, eu vou criar uma variável que eu vou chamá-la de botão. A variável vai chamar botão.
Então eu fico aqui, ó, eu tenho esse valor aqui, 0 a princípio, né, na variável botão. E aí eu vou definir a variável botão para um valor que eu ler ali na porta do pino digital 11, que é onde o meu, né, o push button ali foi conectado, onde o botão ali foi conectado. Para fazer isso acontecer, eu tenho que ter um evento, né? Então, esse evento. Se eu colocar somente dessa forma, quando eu pressionar espaço, ele já vem, já corre, lê esse bloco aqui e acaba o programa. Então, pode acontecer de eu conseguir pressionar o botão nesse ponto. Mas eu não quero isso. Eu quero pressionar o botão, soltar, pressionar de novo e tal. Então, eu sempre tenho que ficar lendo esse bloco aqui, ó. Tá? A leitura disso aqui tem que ser feita sempre. Então, nós temos um bloco para isso, ó, repetir para sempre. Então, eu vou repetir para sempre o que é a leitura desse botão. E quando eu ler, né, esse botão, quando eu pressionar lá o botão, ele vai jogar um sinal na porta 11 que vai armazenar nessa variável botão. E essa variável botão está mostrando o conteúdo dela aqui para mim, ó. Tudo isso acontece quando eu pressiono a barra de espaço. Tá? Vou fazer a conexão de novo aqui, ó, que ele desconecta, né? Quando você transfere o firmware, ele desconecta, fiz a conexão de novo. Sempre olhar em conexões aqui, tá? Que às vezes ele pode desconectar e você fica aí procurando o erro e é só uma conexão. Então está conectado, bonitinho, pressionei espaço e ele está executando aqui para sempre. Pode ver que ele ficou todo amarelinho aqui, ó, que ele está em execução. Quando eu pressiono, eu venho aqui, ó, e pressiono o botão, você vai ver na tela aqui comigo, ó. Pressionei o botão, ele foi para 1. Soltei o botão, ele fica em 0. Pressiona 1, solta 0. Ó. Tá? Então isso aí é uma informação que nós vamos precisar para poder continuar aí a execução do nosso projeto. No nosso projeto nós temos 2 servomotores. Esse aqui vai travar essa alça e esse aqui vai puxar a alça. Então, o que acontece? Quando eu pressionar o botão, isso aqui tem que descer, isso aqui tem que puxar, isso aqui tem que soltar. E depois isso aqui volta, derruba a alça pela força da gravidade, esse aqui trava de novo. Quando eu pressionar, faz isso tudo de novo. Todos esses movimentos. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos verificar as posições aí dos servomotores. Então vamos ver aqui na ligação deles no Arduino primeiro, como que nós vamos ligar. Então eu tenho esse servomotor que trava, eu vou conectar ele no pino 9 do Arduino. Sempre lembrando, né, que a parte amarela, tem uns que vem laranja, ela fica no lado do sinal. O vermelho do meio é o positivo e o marrom é o negativo ali no servomotor. Então tá, nós já temos essa conexão feita aqui no pino 9. E agora nós vamos lá no programa e vamos colocar 90 graus para nós sabermos aonde que o servo está parando quando eu estou ali com 90 graus. Se eu pressionar 90 graus para esse motor, ele está nessa posição. Não é essa posição que nós queremos 90 graus ele aqui, ó. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a chave e mudar ali a posição que nós queremos do servomotor para parar em 90 graus. Então agora ele está em 90 graus. Nós vamos mudar agora. Vou colocar aqui 0 graus. Então 0 graus. Ele vai travar a alça para nós.
com 0 graus. E se eu colocar 180 graus e pressionar espaço, ele vai liberar a alça. A mesma coisa nós vamos fazer para esse outro servo. Nós vamos testar a posição dele em 90 graus para ver onde que ele está parando ali inicialmente. Então vamos lá. Esse outro servo eu vou conectá-lo na porta 10 do Arduino. Conectei na porta 10 do Arduino. Vamos ver agora a programação, como que vai ficar. Eu coloquei aqui, ó, pino 10 com 90 graus. Quando eu pressiono a barra de espaço, 90 graus, tá nessa posição aqui que nós não queremos, nós queremos 90 graus aqui em cima, né? Então nós vamos voltar também, vamos tirar o parafuso ali para poder acertar esse eixo aqui, que ele fique em pé ali. Nós temos agora 90 graus aqui, e quando eu coloco 90 graus no pino 9, os dois agora com 90 graus. Então nós começamos já a entender aí como que funciona os dois servos aí. Esse servo aqui, se eu colocar 0 graus nele, ele vai para onde? Né? Esse aí que está na porta 10. E 180 ele vai puxar a alça, que ele vai armar aí a catapulta. Vamos ver aqui se é isso mesmo. Quer ver, ó, 0 ele foi para lá, 180 ele vai para o outro lado, né? 180 ele vai puxar. Então tá bom. Então nós já conhecemos também aí todo, né, o funcionamento aí dos servomotores. Então vamos ver agora para nós criarmos o pacote, né, de blocos para poder fazer com que quando eu pressionar o botão ela armar e disparar uma vez. Partindo dessa posição, nós vamos fazer agora essa catapulta, né, armar um tiro, disparar e voltar para a posição inicial dela. Como que nós vamos fazer isso? Então nós temos aqui esse motor que está ali ele está ali no pino 9 do Arduino. Então ele está ali com, né, nessa posição está com 90 graus, esse aqui está no pino 10 do Arduino, ele está com 0 graus. Então, primeiro nós vamos travar esse servomotor, né, levando ele para lá, então vamos levá-lo para 0 graus. Então é isso aí. Vou pegar o bloco de servomotor. Então tem aqui o pino 9. Eu quero colocá-lo aqui em 0 graus. Se eu clicar 2 vezes nele, o servo já aciona também, tá? Então cliquei 2 vezes, ele já acionou aqui, né, o servo. Então você pode disparar o bloco também clicando 2 vezes nele. Mas vamos lá, então ele fechou, tá? Eu vou esperar 1 segundo
E agora nós vamos ter que fazer o quê? Vamos ter que puxar esse aqui, ó. Tá? Puxar esse aqui significa colocar o pino 10 em 180 graus. Então vamos ver. £180 e vamos esperar também aí 1 segundo. Vou pressionar espaço. Ele armou o tiro. Para disparar o tiro, eu tenho que liberar esse aqui, ó. Eu vou voltar com esse aqui para 90 graus. Então, o pino 9, ele volta para 90 graus. Pino 9 para 90 graus e vamos esperar também aqui 1 segundo. Fez o disparo. Fez o disparo, eu tenho que voltar com essa alça para cá. Então, eu vou pegar esse aqui, que é o pino 10, e vou colocá-lo em 0. Está repetindo o processo, voltou. E parou ali agora. Então, eu voltei aqui à posição inicial. E se eu colocar para repetir isso 3 vezes, o que acontece? Vou pegar esse conjunto de blocos e repetir 3 vezes. Voltou para a posição inicial, mas só que agora eu vou repetir 3 vezes. Vou apertar espaço. Então, nós temos aí programado já, né, os eventos da catapulta de forma automática. Lá no módulo 18 que você fez esse controle usando teclado, né? Você pressionava com as teclas no computador aí e você conseguia disparar alguma coisa aí com a sua catapulta. Agora, ela já faz isso tudo automaticamente. Só que nós precisamos disparar esses eventos quando eu pressionar o push button, né, o botão ali de pressão. Então, eu tenho que pressionar esse botãozinho aqui para tudo acontecer. Então, o que nós vamos fazer? Cada vez que eu pressionar o botão, ele vai fazer um disparo. Tá? Então, eu não vou repetir 3 vezes. Eu vou repetir uma vez só, né? Então, aqui eu estou pressionando espaço, né? A barra de espaço. Ó. Então, quando eu pressiono o espaço, ela vai fazer isso aqui, ó. Se eu pressionar espaço de novo, mas eu quero pressionar o push button. Então não vai ser o espaço. Aí o que nós vamos fazer? Quando que o push button vai ser pressionado? Você não sabe. Pode ser pressionado a qualquer momento. Então eu preciso colocar aqui um repetir para sempre. Né? Então quando eu pressionei, ele vai me devolver 1. Lembra disso? Né? Se eu pressionar espaço aqui, ó, e eu vou pressionar o push button, me devolve 1. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou parar esse código aqui e vou dizer o seguinte. Se o valor do botão vai ser 0 ou 1, tá? Ele for... Vou colocar aqui, ó. Se o botão for igual a 1, se o valor, né,
aqui no pino 11 você vai pegar um valor, esse valor fica gravado na variável botão, e aqui eu comparo. A variável botão tem o número 1 nela? Se isso for verdade, então ele vai lá e dispara a catapulta. Se não for, ele volta aqui e pergunta de novo. Tá? Isso aqui fica dentro do laço ali do repetir para sempre. Vamos pressionar o botão agora para ver se ele vai funcionar direitinho, né? Primeiro eu pressiono espaço para poder fazer esse laço executar. Então vou pressionar aqui, ó, espaço, o laço está em execução, ó, amarelo aqui. E agora nós vamos ver aqui, se eu pressionar o botão, tudo começa a acontecer. Pressionei o botão de novo. Então foi, né, essa aula foi sobre aí o catapult, que é a catapulta que você tem, que você pressiona um botão, ela dispara.